Excelente notícia, Lucas Paquetá voltando para o Flamengo, Wesley de saída, jovem da base na mira da Europa, tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo, onde todos os dias você confere vídeos relacionados ao Mengão. Peço a você, meu amigo e minha amiga que não é inscrita do nosso canal, a fazer a sua inscrição, muito fácil, muito simples. É só clicar no botão que tem embaixo escrito inscrever-se. Deixa o like também, que o like ajuda muito o nosso trabalho aqui na plataforma, tá certo, galera? Falar para vocês que já tem 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto do Flamengo contra o São Paulo neste sábado às 4h30 da tarde. É a volta dos jogos do Flamengo e também será a volta do Campeonato Brasileiro. Então, desse primeiro jogo do Flamengo, voltando aí o Campeonato Brasileiro, primeiro jogo após a Copa do Mundo de Clubes, já teremos casa cheia. Será também a estreia do Jorginho no Maracanã com a camisa do Flamengo. Eu confesso para vocês que estou ansioso para ver o Jorginho jogando no Flamengo, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato da Copa do Brasil, na Libertadores, porque eu acho que ele vai ser uma grande ajuda para o Flamengo nesse restante de temporada, tá certo, galera? Vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque o negócio é o seguinte: segundo o Globo Esporte, o Flamengo não trata a posição de centroavante com prioridade para essa janela de transferências, mas o Flamengo vai sim no mercado buscar um centroavante. O movimento indica desconfiança nos dois centroavantes referências do elenco, Pedro e Juninho, mas o clube também quer recuperá-los. A ideia é buscar um centroavante com características diferentes. Não é possível, cara, que o Felipe Luiz, a comissão técnica dele e o José Boto tenham desconfiança do Pedro, velho. O Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro, cara. O que o Felipe Luiz tem contra o Pedro, meu irmão? Arruma um esquema, ajeita um esquema para colocar o Pedro de titular, velho. Porque não tem no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, um camisa 9 da qualidade do Pedro. Isso não entra na minha cabeça, não entra. E eu tenho que ver comentários que o Pedro não é titular porque o esquema do Felipe Luiz é outro, que não sei o que não sei o que. Irmão, arruma um esquema e coloca o Pedro. Na minha opinião, o Pedro tem que ser titular do Flamengo. Essa que é a verdade. Bora aproveitar para mudar de assunto, porque o Flamengo vai voltar a negociar com o Carrascal. Segundo a informação da coluna do Flamengo, o Carrascal já tem um acordo verbal e aguarda apenas a formalização das garantias financeiras entre o Flamengo e o Dinamo Moscou. A estabilidade dos bastidores nos últimos dias travou a negociação. Após ajustes na última quarta-feira, José Boto voltará ao mercado nessa quinta e as tratativas com clubes russos e outros alvos vão ser retomados. Tá aí o Flamengo voltando a negociar com o Jorge Carrascal. Bora falar sobre jovem promessa do Flamengo na mira da Europa. Eu estou falando de Wallace Yan. O Wallace entra na mira do Wolverhampton da Inglaterra e o Flamengo aguarda proposta para avaliar. O rubro-negro pensa em receber entre 15 a 25 milhões de euros, cerca de 96 a 160 milhões de reais, em uma eventual venda. Enquanto isso, o Flamengo e o atacante de 20 anos negociam uma renovação. O contrato atual vai até o fim de 2027 e a multa rescisória é de 320 milhões para o exterior e 51 milhões para os clubes aqui no futebol brasileiro. Esse Wolverhampton é o mesmo time que quer aí o John Arias do Fluminense, né, galera? O John Arias, que é um baita jogador do Fluminense, né? Porque ele, não é que ele seja rival que a gente não vai elogiar, mas ele é um baita jogador. E o Flamengo e o Wallace pode ser companheiro do John Arias aí lá no futebol inglês, tá certo, galera? Bora aproveitar para mudar de assunto e falar sobre o Wesley, porque o Wesley está de saída do Flamengo, galera. Essa que é a verdade. Segundo o Globo Esporte, o Flamengo, quer dizer, o Wesley acertou salários e 5 anos de contrato com a Roma. Agora o clube italiano enviará a proposta ao Flamengo, que aguarda. A negociação deve girar em torno de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Wesley foi o pedido especial do técnico Gasparini,
que faz pressão para ter o lateral direito. Você se lembra que o Wesley ficou muito perto de ir para a Atalanta? Acho que foi ano passado, se não me engano. Ele ficou muito perto de ir para a Atalanta, ou foi no começo desse ano, não lembro. Aí era o mesmo técnico, era o Gasparini que queria levar o Wesley para lá. Hoje ele é técnico da Roma, foi apresentado aí há poucos dias, e ele é apaixonado pelo futebol aí do Wesley, então o Wesley deve ir mesmo jogar na Roma. Acho que ele nem joga contra o São Paulo, tá, galera? No sábado, acho que ele nem joga, mas de qualquer forma a gente vai trazer aqui um vídeo para vocês nessa sexta-feira falando aí sobre mais novidades sobre esse caso, tá certo? Bora falar sobre Lucas Paquetá no Flamengo, galera, porque o negócio é o seguinte: o jornal The Sun, um dos principais jornais aí da Inglaterra, disse que o West Ham está cada vez mais insatisfeito com a demora da Federação Inglesa para concluir o caso Lucas Paquetá. Já são quase 2 anos de investigações e a falta de uma definição irrita o clube. A situação também abalou o próprio jogador, que enfrenta problemas de saúde mental e busca um recomeço na carreira. O Flamengo monitora de perto e aparece como uma possibilidade, mas qualquer avanço depende do desfecho positivo na Inglaterra. Quando sair esse julgamento e o Paquetá for, no caso, se o Paquetá for inocentado, o Flamengo vai com tudo para tentar a contratação de Lucas Paquetá. E se contratar esse cara, ele já chega para ser titular e vai virar um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro. Agora, tu imagina o meio-campo, cara. Olha como seria massa esse meio-campo. Lucas Paquetá, Jorginho e Pulgar. Pô, tá maluco? Que meio-campo seria? Pô, sem mentira nenhuma, seria um meio-campo assim fera. E o Flamengo segue de perto aí, monitorando a situação do Lucas Paquetá para quem sabe ele volte para o futebol brasileiro, volte para essa casa, volte para o Flamengo para reencontrar o bom futebol e ganhar títulos aqui no Flamengo. Né? Ele jogou um pouco tempo aqui no Flamengo, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2018, ou foi 17, acho que foi 2018, então ele merece aí ganhar títulos e tomara que dê certo. Tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima, não esquece, faça sua inscrição, deixa o like, ajuda muito aqui o nosso trabalho. Beleza, rapaziada? Tamo junto!